chegamos agora ao quarto tópico da nossa lição. Nesse quarto tópico, vamos aprender sobre os participantes do fundamento. Nos tópicos anteriores, vimos sobre o fundamento do ministério de Melquisedeque. Vimos ali várias características. Agora vamos considerar sobre a questão de tornar-nos participantes deste fundamento. Pergunta A, irmão Wanderson, quem mais participa do fundamento cristão e por que estão lá? De acordo com o texto de Efésios capítulo 2, verso 20, que diz, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, Cristo ele edificou a sua igreja sobre a rocha que é Ele próprio. Após Ele e junto com Ele trabalharam ali os apóstolos, os profetas, e assim a igreja ela vem sendo edificada. Então, aqueles que receberam dons especiais mediante o Espírito Santo, nós citamos aqui os apóstolos e profetas, eles também participam desse fundamento. Eles têm construído, têm servido de base para que a gente possa também estar avançando, né? E a Igreja de Deus venha a crescer. Aqui, inclusive, o irmão respondendo, me lembrei de quando Paulo diz assim, sede meus imitadores, assim como sou de Cristo, né? Não porque de fato existia solidez nele em si, mas era no fato de que a sua vida estava escondida em Cristo, né? Por isso que, mesmo seres humanos falhos, pecadores, mas quando tem a sua vida apoiada em Cristo, eles também se tornam aí o fundamento, conforme apresentado aqui no verso de Efésios. Certo. Agora, por que eles estão lá? Eles estão lá para promover o aperfeiçoamento e edificação do corpo de Cristo. Então, os apóstolos, os profetas e outros, né, que realizaram um papel de grande importância para a Igreja de Deus, eles foram colocados nesse fundamento para ajudar no crescimento e no aperfeiçoamento da igreja. Então, todos os dons dados à igreja, aí o apóstolo diz, olha, em primeiro lugar apóstolos, depois profetas, e aí vem, né, outros são chamados aí como evangelistas, enfim, pastores, para o aperfeiçoamento dos santos e edificação do corpo de Cristo. Sim. Então, a igreja ela vai sendo edificada e, mediante os diversos dons, aperfeiçoada também ela vai sendo. Muito bem. Então, existe propósito na distribuição dos dons espirituais, né? Na lição anterior nós já comentamos mais sobre isso, mas aqui novamente nos é apresentado um pouco sobre propósito. Existem pessoas, não, mas eu tenho o dom X, mas sem qualquer contribuição para o desenvolvimento do corpo de Cristo, né? Para a edificação. Mas aqui faz menção de que os dons sendo dados a estes, eles têm um propósito na própria edificação da igreja, né? Inclusive, só fazer um destaque aqui, além do trabalho que foi, vamos dizer assim, essencial também, né, para o surgimento da igreja, por isso que Jesus chamou ali os apóstolos, né, porque ali estava fundando, né, a sua igreja, nós observamos a importância do trabalho profético, né, através do dom de profecia. Sim. E no antigo Israel, muitas vezes ali a nação estava num momento difícil e ali aparecia o profeta orientando, advertindo, aconselhando. E dessa forma, aqueles que atenderam ao convite, atenderam a mensagem ali dos profetas, eles foram grandemente bem-sucedidos, né? E esse também é um segredo para nós, né? Foram Usando edificados. a expressão aqui, foram edificados. Edificados, realmente. Porque também precisamos participar dessa estrutura e como a comunhão nos ajuda nesse sentido? Sendo que essa edificação ela tem como base a pedra fundamental que é Cristo, ela é alicerçada, né, sobre o próprio Jesus, é um privilégio para nós fazermos parte, né? Até porque o objetivo é que todos cheguemos à unidade da fé.
Então, uma edificação já pressupõe algo que vai se juntando ao outro, né? Não pode... Se pressupõe partes, né? Partes que vão se conectando, agrupando, né? se agrupando. Não pode estar aqui uma coluna aqui, outra lá distante, um tijolo ali, outro lá, acolá. Não, ela vai crescendo. E diz o texto de Efésios 4, verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Então, ao participarmos dessa estrutura, isso nos leva a uma unidade da fé, esse é o objetivo de Deus para com a sua igreja, e nos leva a um crescimento da medida da estatura completa de Cristo, né? A gente se chega à igreja, mediante a associação ali uns com os outros, a gente vai sendo testado, provado, vamos vendo aquilo que precisamos melhorar, né? E aí temos que recorrer a Cristo, né? Para que Ele vá nos aperfeiçoando. Eu acho interessante a expressão que diz assim, ó, no verso 16, a última parte, para a sua edificação em amor. Então, até porque o vínculo da perfeição é o amor fraternal. Então, esse crescimento aí, ele se torna completo ao nos edificarmos em amor, né? Alcançarmos esse propósito de Deus, né? Que é essa união em Cristo. Então, podemos sintetizar aqui que esse porquê nós também precisamos participar da estrutura está vinculado à questão de um crescimento espiritual pessoal, né? Quando nós quero Jesus e tal, mas não quero me envolver com a sua igreja, nós estamos limitando a própria ação de Cristo na nossa vida, né? Quando o apóstolo Paulo, quando Saulo ainda, né, tem aquele encontro com Cristo no caminho para Damasco, e ele então reconhece a Jesus, o próximo passo na sua caminhada cristã, as próximas orientações não vieram de Jesus. Jesus disse, entra na cidade, lá, enfim, a igreja vai entrar em contato contigo. E a igreja fez contato, né, primeiramente ali com Ananias, e a igreja, a comunidade da igreja, né, deu sequência ao trabalho iniciado por Jesus. Então, Paulo agora ele tem o seu desenvolvimento, mas em conexão com a igreja, não como alguém isolado, né? Não como o tijolo que está... é parte da construção, mas onde que está o tijolo? Não, o tijolo está lá do outro lado da rua, está lá no terreno baldio. Não é assim. É verdade. Certo. E é muito importante para o nosso desenvolvimento, então, esse convívio. E aqui poderíamos até trazer os versos lá de Hebreus, o verso lá de Hebreus que faz menção sobre aqueles que têm abandonado a congregação, achando que o convívio com os irmãos é algo de pouca importância. Nós não encontramos nas Escrituras nenhum verso que respalda tal pensamento. Pelo contrário, nós encontramos versos que fazem menção da necessidade do convívio coletivo, do convívio com os irmãos, e que isso é uma bênção para a nossa vida. Nós somos muito tendentes a falar, não, mas lá na igreja, eu chego lá, tem problemas, tem isso, tem aquilo. É um pensamento egoísta. Eu não quero participar, não quero ajudar, não quero dar a minha contribuição para aquele coletivo, né? Cristo nos convidou a fazer parte disso. Verdade. Pergunta C. Qual é a importância do nosso relacionamento com a igreja e como sabemos que ele não se refere apenas a indivíduos, mas a membros que formam um corpo coletivo? Mencionamos já algumas coisas, mas aqui vamos à pergunta que nos leva a essa reflexão também. Qual a importância do nosso relacionamento com a igreja? Nós precisamos compreender a necessidade de vivermos em comunhão, vivermos em coletivo. E a igreja, ela proporciona isso, como o irmão acabou de citar. Paulo, ao chegar à igreja, na época Saulo, já foi encaminhado ao convívio da igreja. E os textos bíblicos aí de Mateus, capítulo 16 e 18, quando Jesus diz assim, olha, eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo que ligares na terra será ligado nos céus, em primeiro lugar aparece o diálogo dele falando junto com Pedro. Mas um pouco mais à frente, já no capítulo 18, essas palavras são usadas no contexto da igreja. Então, se ele vai lá, conversa com ele, se não ouvir, leva à igreja,
depois chama a igreja, enfim. Então a gente observa que nós precisamos trabalhar a questão do coletivismo e não do individualismo. Quer dizer, eu vou fazer do jeito que eu quero, da forma como eu acho melhor, sem se importar com o coletivo, com a igreja, né? Sim. Então, como fazendo parte do mesmo corpo, a gente tem esse desafio de buscar trabalhar no espírito de união e não de individualismo, de desunião. Tá. Certo. E, inclusive, daí Cristo traz uma ênfase, né? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles, né? Então, Jesus, ele nos ainda concede essa promessa. Quando estamos reunidos ali em seu nome, quando estamos sujeitos à sua vontade, falando sobre temas espirituais, conversando sobre salvação, Cristo se faz em nosso meio. Agora, o verso fez menção daquilo que desligar na terra, ser desligado no céu, aquilo que ligar na terra, ser ligado no céu. Devemos sempre entender esse texto de que as atitudes para que isso aconteçam, elas devem também seguir o padrão divino, né? O irmão Wanderson mencionou ali, se algum irmão te pecar contra ti, vai e conversa com ele. Se ele não se arrepender, leva uma testemunha, conversa com ele. Se ele não se arrepender, vá à igreja. Se ele não se arrepender, aí sim desliga. Ou seja, existe todo um processo que muitas vezes no nosso dia a dia acabamos pulando etapas, achando que a igreja tem que resolver o assunto já lá na ponta, sem que todo o processo delineado pela palavra de Deus de uma forma muito clara pelo Senhor Jesus Cristo é passado por alto. E será que Deus dá o selo da sua aprovação quando nós não obedecemos esse processo que Jesus apresentou e achamos que o resultado final vai ter o selo de Deus, a aprovação de Deus, que aquele que foi ligado na terra foi ligado no céu, aquele que foi desligado na terra foi desligado no céu, se o processo não foi feito corretamente? Isso tanto para a entrada à igreja, quanto também para a saída, porque é nos dois processos que muitas vezes acontece a falha. E mesmo ainda poderíamos levar à compreensão. Eu, de repente, estando ligado à igreja, será que de fato o meu nome está no livro de registro do céu? Será que há plena sinceridade na minha entrega a Cristo? Também tem isso, né? Então são muitas reflexões que podemos fazer, mas que possamos, em base dessas reflexões, entender a nossa verdadeira condição e buscar em Deus graça para viver de acordo com os seus ensinamentos. Agora, que autoridade a igreja tem? Ela tem autoridade dada por Cristo de atuar de forma coletiva sobre seus membros individualmente, né? Então, a igreja ela tem uma responsabilidade como depositária das verdades, da palavra de Deus, de realizar um trabalho junto aos seus membros. Esse trabalho, aí até na nota destaca, envolve o aconselhamento, o trabalho de advertência e também, em especial, o trabalho de resgate, né, o trabalho de restauração, porque Cristo, o fundamento é sólido, é firme, mas o ser humano é falho, né? Então, às vezes a gente falha, a gente erra, e como ser humano devemos buscar esse amor de Cristo ao restaurar, ajudar a auxiliar os membros. Então, essa prerrogativa, né, que Cristo deu não é algo assim autoritário, como o irmão já citou antes, Sim. de usar de uma forma assim, vamos dizer assim, um abuso de poder ou de autoridade, né? Mas ela deve fazer de acordo com a palavra de Deus, o processo devidamente, né, de aconselhamento, de exortação, e para que de fato tudo possa ser aprovado por Deus. Então, eu quero destacar aqui uma parte da nota aí na página 21, que diz o seguinte: por isso, a igreja deve deixar claro que não apoia suas ações, senão ela mesma desonra seu Senhor. Ela deve definir o pecado do mesmo modo que Deus o define. Deve lidar com ele como Deus ordena, e assim o céu confirmará a sua ação. Aquele que despreza a autoridade da igreja
também despreza a autoridade do próprio Cristo. Então, a missão da igreja, a responsabilidade dela é muito grande. E por isso eu disse, olha, o que ligardes na terra será ligado ao céu, o que desligardes na terra. Então, é uma grande responsabilidade para a igreja, mas ela deve exercer, de acordo com, seguindo os passos, né, que Jesus ensinou, exercendo, né, esse papel dela, porque ela vai prestar conta disso a Deus, né? Não pode, assim, um membro, por exemplo, estar totalmente em desacordo, contrariamente aos ensinos da palavra de Deus, e a igreja agora deixar de aconselhar, de advertir, né? Ela tem essa missão no lugar de Deus, ele mostrar o pecado e de exortar, né? Exato. Então nós vemos que a igreja ela tem uma responsabilidade grande para com aqueles que já estão dentro, né? Para a sua preservação, para que continuem crescendo em graça diante de Deus, e também uma responsabilidade para com os de fora, que ainda estão no mundo de trevas, né? Andando em trevas, sim. Irmão Luzilei, eu achei interessante a expressão que diz assim, ó, aqueles, João 20, verso 23, aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. Então, aí a gente fica assim, mas como é que a igreja pode perdoar o pecado, né? Não é Cristo que perdoa? Mas quando uma pessoa ela se arrepende, de repente ela cometeu uma dificuldade, cometeu alguma falha, mas esse membro da igreja, ele se arrepende, ele retorna, né? Através dos seus frutos demonstra que ele teve essa transformação. Então ele é novamente aceito, né? Como membro da igreja, ou após ali talvez um período de disciplina e tal. Então, nesse sentido é que o pecado é perdoado, porque quando ela admite aquela pessoa, né, novamente, e nesse sentido que ela está perdoando, não é que ela tem o poder de perdoar o pecado, tá? É nesse sentido aí. Então, quando a igreja colabora para que um pecador se arrependa, através da sua mensagem, das suas advertências, né? Então, é nesse sentido que essa palavra se cumpre, né? E não no sentido de que, ok, fulano de tal pediu, veio se confessar para mim, então tá bom, perdoado está seu pecado. Mas não sabemos a vida e o coração dessa pessoa. Então, a igreja tem autoridade, tem responsabilidade e precisamos, como parte dessa igreja, né? Contribuir para que essa missão, então, seja realizada.